mostrando, amados irmãos, atitudes opostas. Mostrando atitudes opostas. A primeira atitude que nós vemos, amados irmãos, é que Cã, na verdade, expõe a fraqueza da autoridade do seu pai. Revelando, amados irmãos, pela atitude dele, desrespeito para com seu pai. Amém. Enquanto que, amados irmãos, sem Jafé, protegem a honra de autoridade, que neste caso do pai deles, mesmo sabendo da falha que o pai deles havia cometido. Eles procuraram cobrir o pai deles. Nesta história, amados irmãos, nós aprendemos é que quando uma autoridade falha, Deus permite que isso seja um teste. Deus permite que isso seja um teste. Eu quero que você preste atenção. Quando uma autoridade falha, Deus permite que isso seja um teste. Tanto para a autoridade que falhou, tanto quanto para aqueles que estão debaixo desta autoridade. Então nós encontramos ali duas atitudes, amados irmãos. O verdadeiro servo de Deus não se rebela, amados irmãos, nem desonra a autoridade, mesmo quando ela era. Mesmo quando ela era. Antes, amados irmãos, mantém uma atitude de respeito e reverência. É isso, amados irmãos, que sem Jafé fizeram nesse caso. Vê que, amados irmãos, Cã errou. Ele mesmo errou. Noé também errou. Errou ou não, irmãos? Noé errou. Amém. Tanto Noé como Cã, ambos erraram. Mas no momento de julgar, amados irmãos, o erro de Cã foi muito mais profundo. Por quê? Porque ele não reconheceu, amados irmãos, a dignidade e a autoridade do seu pai. E ele, na verdade, expôs a falha do seu pai. Diferente da atitude de Sem e Jafé. Irmãos, Deus testa os corações através das falhas das autoridades humanas. Porque se Noé não falhasse, amados irmãos, não teríamos noção de que, na verdade, era submissa à autoridade entre os seus filhos. Mas com a falha de Noé, revelou-se aquilo que, na verdade, estava no coração de cada um. Então, Deus testa, amados irmãos, desta forma. Quem é obediente, amados irmãos, e respeitoso, será abençoado, tal qual nós vimos. Mas quem é rebelde e despreza a autoridade, acabará mal, irmãos. Tal qual, na verdade, Cã terminou. Então nós vimos, amados irmãos, esta atitude de rebelião. É algo que nasce no coração. E para que se revela, é necessário que haja falha da parte de autoridade. Então, na falha de autoridade humana, Deus, na verdade, testa. Como nasce a rebelião, irmãos? A rebelião nasce de duas formas. Temos aquilo que nós chamamos de rebelião oculta ou encoberta. E temos aquilo que nós chamamos de rebelião coberta.
Então, é desta forma, amados irmãos, que nasce a rebelião. A rebelião encoberta ou oculta, amados irmãos, é a fase interna. A rebelião nasce no coração, irmãos. Amém. É silenciosa e disfarçada, amados irmãos. Nasce no coração. Nesta fase ainda não há confronto direto contra a autoridade. Mas o coração, amados irmãos, já está se afastando da submissão. Já está se afastando da submissão. Como se manifesta? Começa com a insatisfação, irmãos. Prestam atenção, irmãos. Toda rebelião começa com a insatisfação, murmuração e questionamentos internos. Se você está nesse nível, então você já está a se revelar como rebelde. Começa desta forma, com uma insatisfação contra as autoridades estabelecidas por Deus, murmuração e, na verdade, questionamentos internos. As pessoas, amados irmãos, começam a criticar os líderes em segredo. Começam a murmurar contra os líderes em segredo. Talvez com o grupo de amigos, grupo dos companheiros, em pequenos grupos. Então é desta forma que nasce a rebelião, irmãos. Buscam apoio, simpatia de outros e começam a formar alianças. Apresenta, amados irmãos, críticas como preocupação espiritual. Busca por justiça ou zelo pela verdade. Os irmãos estão me entendendo? Amém. É desta forma que nasce a rebelião. Mas o problema disso tudo que nós falamos, amados irmãos, é o orgulho e a falta de reconhecimento de autoridade divina. Deixa-vos mostrar na Bíblia como aconteceu. Números 16. Números 16, vê. Versículo 2. Ou seja, vamos começar no versículo 1. E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipe da congregação, chamados Assembleia, homens de posição. Presta atenção, amados irmãos, neste texto. A rebelião sempre nasce de um só. Começa com uma pessoa. A rebelião sempre começa com uma pessoa. E essa pessoa não é qualquer um. Tem que ser alguém que tem uma certa influência. Quero que, na verdade, vocês prestem bastante atenção nisso. A rebelião sempre começa com um, mas esta aqui tem que ter uma certa influência. Então, o exemplo concreto que nós encontramos aqui é esta aqui, amados irmãos, de Coré. Coré, amados irmãos, não era um qualquer, era uma autoridade. Ele era uma autoridade. Então começou a insatisfação no seu coração e começou a murmurar contra a autoridade de Moisés e Arão. E o que ele fez? Depois influenciou a Corá e também
ou seja, influenciou Datã e Abirão. E por sua vez, influenciaram mais de 250 líderes. A rebelião começa assim, irmãos. Para quem começa, ele faz isso de uma forma intencional. Mas os demais, por muitas das vezes, entram nesse rumo na sua inocência. Por isso que você precisa prestar bastante atenção. Então começou assim. Ele começou a murmurar, amados irmãos. Será que Moisés é mesmo o único que ouve Deus? Será que Moisés é o único que Deus fala com ele? Não, toda a congregação é santa. Todos os irmãos são santos, tem o Espírito Santo de Deus. É Moisés só que Deus ouve. Deus só fala com Moisés. Eu acho que Arão se acha demais. Se eu fosse líder, faria melhor. E esses pensamentos, amados irmãos, que nós encontramos de todos aqueles que começam a trilhar no caminho de rebelião. Por isso, qualquer pessoa que vem falar contigo sobre uma autoridade ou contra a autoridade, presta bastante atenção. Para que você não caia no jogo dele. Porque ele está fazendo com uma intenção. E você pode, na verdade, ser levado na tua inocência. Amém, irmão? Amém. Isso pode acontecer. Então, esses aqui começaram assim. Vendo muitos erros. Muitas falhas por parte de líderes. Mostrando a preocupação. Eles não vêm com umas ideias que levam de primeira pessoa a perceber a intenção dele. Eles não fazem isso. A preocupação sempre é espiritual. A igreja está mal. Vocês não estão a ver mesmo. A igreja está mal. O pastor não está a servir bem. Este pastor aqui, as coisas não está mesmo ver antes como nós éramos. Acho que essas coisas já estão cansados. Eles já não estão mais a conseguir ver as coisas como são. É assim, irmão, não vem com palavras. Eles apresentam um certo zelo. Por isso que ele fala, a congregação é santa. Estava a mentir, irmão. Não estava a mentir, a congregação era mesmo santa ou não? Era santa. A congregação era santa. Eram mesmo filhos de Deus. Mas a intenção dele era outra. Ele tinha uma outra intenção. A ideia dele era destituir aquela liderança e ele estar lá. Não é por isso que ele falar que esse Moisés estava a dominar sobre o povo de Deus. Não pode. Ou não é isso que Absalão fez para conquistar o coração do povo de Israel? É isso. Irmãos, tem lido a Bíblia, sabe? Ele ficava ali e atendia as pessoas. Talvez esse rei não tem tempo para vocês. Não consegue resolver os vossos problemas. Então, com isso, ele conquistava o coração do povo. Então, funciona desta forma, irmão. Então, a rebelião começa dentro. E depois, a rebelião é contagiosa. Começa a contaminar, irmão. Começa a procurar seguidores. Pessoas que vão apoiar as suas ideias. Para depois dar o golpe final. Quando ele se rebelar, quando ele bater de frente contra a autoridade, ele sabe que por detrás dele tem muita gente que vão lhe apoiar. É assim que funciona. Por isso tenha cuidado de falar, estar numa roda falando contra a autoridade que foi estabelecida por Deus. Tem consequência, irmão. Tem consequência, tenha cuidado. Tenha cuidado. Eu escrevo esta mensagem como a minha, talvez, última mensagem para vocês. Mas eu faço por amor de vós. Eu faço por amor de vós. Por isso que quero que você, na verdade, preste bastante atenção. Então, é desta forma, amados irmãos, que, na verdade, as coisas, na verdade, acontecem. Quando a pessoa, na verdade, decide
se rebelar contra as autoridades. Depois vem a rebelião aberta, ou a rebelião declarada, irmão. Primeiro começa como encoberta, algo interno, que depois começa a se manifestar nos cantos, murmurando contra a autoridade, procurando alinhados. Depois acontece a rebelião aberta, ou rebelião declarada. É quando a rebelião que antes estava no coração passa a se manifestar de forma visível e pública, por meio de palavras e ações contra as autoridades estabelecidas. Como se manifesta, irmão? Confronto direto contra lideranças constituídas. Antes eles só murmuravam no canto, amém, irmão? Amém. Antes só falavam no canto. Agora, sai desse estágio, agora eles começam a confrontar diretamente a autoridade. Agora é público. Acusações, críticas explícitas e rejeição da autoridade, buscando desacreditar que governo. É desta forma que se manifesta, irmão. E, amados irmãos, depois a influência gera que? Divisão entre o povo. Tentar ganhar seguidores para sustentar a sua rebelião. O que é submissão, irmãos? Submissão significa estar debaixo da missão de alguém. Isso é que nós chamamos de submissão. Estar debaixo da missão de alguém. Então, quando tem autoridades estabelecidas por Deus, então isso implica dizer que toda a igreja está debaixo da missão que essas pessoas receberam da parte de Deus. A responsabilidade que essas pessoas receberam. Agora, a insubmissão é inversão disso. É quando as pessoas saem debaixo desta missão. Então, eles recebem uma outra missão. Então, não tem como não haver que? Divisão. Não tem como não haver divisão. Porque antes só tinha uma visão, agora tem duas visões. Então, o fim último de rebelião é que? É divisão. Um fim último é divisão, porque antes só tinha uma visão, agora se tem duas visões. E quando se tem duas visões num grupo, então esse grupo não pode subsistir. Por isso que Cristo diz, acaso dois podem andar juntos se não estiverem de acordo? A resposta sempre é não. Não é possível, porque os ideais são diferentes. Então, é desta forma, amados irmãos, que as coisas vai acontecer. É desta forma que acontece, irmão. Vamos só ver o versículo 3. Versículo 3 diz assim: e eles cumprirão as tuas ordens. Sim. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Versículo 13. Porventura, pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matar neste deserto, senão que também quer fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel,
nem nos deste campo e vinhas em herança, porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então vimos, amados irmãos, uma rebelião declarada. Antes eles estavam a falar nos cantos, agora eles falam diretamente com Moisés. Você está querendo, na verdade, dominar sobre nós. O povo é santo. Você está querendo dominar sobre o povo de Deus. Moisés lhes manda chamar, eles falam, não vamos vir. Não vamos vir. Essa aqui, amados irmãos, é rebelião declarada. Algo que estava oculto, agora veio à tona. Agora estão a bater de frente contra a autoridade. Então, a rebelião está em andamento, irmãos. Para conter isso, é milagre de Deus. É milagre de Deus. Por isso que você vê, sempre que há divisão, aqueles que se rebelam sempre são a maioria. Eles sempre levam a maioria. Porque este pecado é tão sedutor, que você não tem noção. Então, a rebelião sai no armário. Agora, na verdade, eles batem de frente contra a autoridade. Eles agora batem de frente contra a autoridade. É isso, amados irmãos, que acontece. E qual foi, amados irmãos, a reação de Deus contra estes rebeldes? A Bíblia nos apresenta, amados irmãos, que a terra se abriu e todos os rebeldes foram engolidos vivos. Caíram no inferno. É desta forma que Deus reagiu contra os rebeldes. E sempre agiu assim, irmãos. Os que ofereceram fogo estranho, Deus lhes matou. Saul foi destituído. Sempre foi assim, irmãos. Todos que se rebelam contra as autoridades estabelecidas por Deus, um fim deles é drástico. Eles terminam mal. E isso, amados irmãos, não mudou, continua a ser assim. No Novo Testamento vamos ver essa realidade, irmãos. Nunca terminam bem, sempre terminaram mal. Quando a pessoa se rebela, acontecem essas coisas, irmãos. Ou a pessoa se arrependa, peça perdão, ou a pessoa desaparece, ninguém mais se lembra dele. Ou no final de tudo, a pessoa até morre. Tudo que se rebela, amados irmãos, acontece desta forma. Por isso que nunca envereda neste caminho de rebelião. Deus lida muito bem com essa questão. Porque sempre que alguém que se rebela contra uma autoridade estabelecida, volta Deus para trás. Ele se lembra da rebelião de Satanás. Quando ele se rebelou contra Deus. Não, por isso que você não pode desenveredar neste caminho. Vê que, amados irmãos, todo líder, aquele que foi constituído por Deus, ele não se agrada com a rebelião. Por isso que logo que Moisés deu por conta que havia rebelião entre eles, o que fez? Moisés orou por eles. Intercedeu para que Deus, na verdade, tivesse misericórdia deles. Deus não recuou para trás, irmãos. Executou seu juízo. Porque deixar a rebelião em andamento, sem ação de Deus, pode, na verdade, parecer que Deus está a provar aquilo. Por isso que Deus raramente recua para trás. Todos que se rebelam contra a autoridade podem até estar a prosperar, aparentemente.
chegará um determinado tempo que terão que cair. Terão que cair. Isso é lei de semeadura. E sempre acontece assim. Podem estar a aparentar e prosperar, mas tarde ou cedo eles vão cair. Terão que pagar pelas consequências dos seus atos. Não envereda em rebelião, ao ponto de você, na verdade, dividir a igreja de Deus, dividir o corpo de Cristo. Não faça isso. Não é isso aqui, amados irmãos, que nós vemos. Se você continuar a leitura, você vai ver, mesmo depois de Deus matar os rebeldes, o povo assistiu, viu, mas ainda assim a rebelião continuou. As pessoas continuaram a defender os rebeldes. Começaram a acusar Moisés: vocês mataram o povo de Deus. Vocês mataram o povo de Deus. E Deus queria mais matar todos aqueles. E outros morreram. Foi a intervenção de Moisés para que cessasse a praga que já estava em andamento. E você vê que a rebelião é tão sedutora, tal como nós vimos aí, amados irmãos, é tão sedutora. As pessoas, na verdade, mesmo vendo o óbvio, mesmo vendo as coisas claramente, mas continuam a apoiar os rebeldes, continuam a andar com os rebeldes. É desta forma que acontece, irmãos. É sedutora. Por isso que você precisa ter muito cuidado sobre se alinhar com os rebeldes. Então Deus não deixa impune todos aqueles que se insurgem contra a autoridade. A autoridade eram sim. E Deus trata severamente com as autoridades quando eram. Se lembra aquilo que aconteceu com Moisés? Deus trata com as autoridades. Deus disse a Moisés: olha, fala para a rocha, a fim de que a água saia e o povo beba. Moisés se rebelou contra Deus. Não fez como Deus lhe ordenou. O que ele fez? Bateu na rocha. A água saiu ou não saiu? Saiu. O povo bebeu ou não bebeu? Bebeu. Deus se agradou aquilo? Não. Deus disse: serei santificado naquilo que eu mandar.